Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Bitar Podcast. Eu sou o Lindomar. Eu sou a Rubia. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre Copa do Mundo. Qual será a importância desse evento que tem um nível mundial, levanta muitas pautas sociais e é uma porta de entrada para inúmeras oportunidades profissionais? Além disso, a gente vai falar sobre as projeções para o Brasil para essa Copa. Será que o Hexa vem aí? E para bater esse papo, hoje nós estamos aqui com Victor Albergaria, jornalista formado pela UFO, já atuou em rádios, portais de notícia como repórter de esporte, já foi âncora do jornal Sul de Guaxupé. Hoje integra o time da TV Band como apresentador e editor-chefe nos programas Bora Minas e Os Donos da Bola. Também estamos com Fernando Mariano, ex-atleta do futebol, que começou sua carreira profissional aqui em Uberlândia, já atuou no Palmeiras, no Botafogo, no Santo André, também já jogou no Japão e hoje é treinador de um time sub-17 aqui em Uberlândia. Sejam bem-vindos. Bem-vindos, pessoal. Obrigado, a gente que agradece o convite, Lindomar, Rubia, todos vocês aí do Instituto João Bittar. Pô, muitíssimo obrigado por a gente estar aqui e bater um papo sobre uma coisa que a gente ama, que é essa tal de Copa do Mundo. Pois é. Eu também agradeço o convite, né? É uma satisfação, né, a gente poder conversar aqui sobre esse assunto, né? Que, queira ou não queira, para o mundo, né? Eu tive a oportunidade de, quando eu jogava no Japão, de passar por uma Copa do Mundo lá. E o meu pensamento era o seguinte: será que aqui também as pessoas param? Mas lá o futebol também as pessoas são apaixonadas e o futebol tem esse poder, né? É um evento mundial, né? Exatamente. Para o planeta, praticamente, né? E olha o tanto que é importante, né? Você estava no Japão em 2002, na época da Copa, e o futebol só é o que é no Japão por conta de um brazuca, que é o Zico, né? Exatamente. Se não fosse o Zico lá atrás, não teria essa intensidade lá na Coreia, no Japão, né? É, isso mesmo. É um ícone, né? No futebol mundial, Zico, e no Japão é um deus. E para começar então esse papo, já que vocês citaram o Japão e que estava, né, ocorrendo uma Copa quando você jogava lá, como que são as escolhas dos países que vão sediar esse fenômeno, esse evento grandioso? Bom, a escolha de Copa do Mundo, normalmente, os países interessados, eles são chamados pela FIFA, já há uma negociação pelo menos 10 anos antes. O país que quer participar, quer sediar, tem que apresentar todo um plano de infraestrutura, mobilidade e tudo mais. E dessa vez, a gente já viu isso muito na última Copa, na Rússia, que tem muito a ver com interesse econômico e geopolítico. A Rússia vivia um momento pujante, tinha acabado de começar a receber Fórmula 1, tinha acabado de receber Olimpíadas de Inverno, e havia uma pressão muito grande para que a Copa voltasse à Ásia de uma determinada forma. Tudo bem que a Rússia está no meio do caminho, tem parte na Europa, tem parte na Ásia, e dessa vez o que prevaleceu de verdade foi o interesse econômico. Quando a gente pensa lá atrás, países sul-americanos, a África, por exemplo, quando recebeu em 2010, era realmente com o intuito de sempre fazer crescer o futebol nestes países, nestes continentes. Na África houve essa ideia, vamos trazer para fomentar o futebol aqui, que não é um futebol muito desenvolvido, mas a gente sabe sempre que a economia prevalece. No Catar é assim, o futebol catari é muito pouco desenvolvido. A equipe acabou de ser campeã da Copa da Ásia, vem aí com um peso de título pelo menos nessa Copa, mas não há nenhuma tradição que justifique o Catar ser a escolha da sede da Copa, então o que valeu mesmo foram os chamados petrodólares que vão entrar no bolso da FIFA e que já estão entrando nesses últimos anos aí. Exatamente, né, o Vitor? Tem essa questão até de investimentos também, né? Você vê o Catar hoje, né, em relação de turismo, né? É um país que teve um crescimento muito alto, que tem uma estrutura, né, que quer mostrar para o mundo também. Então, a questão política hoje, ela envolve muito, né, em relação a escolher um país sede. E não é só as questões de localizações também, né? Então, a FIFA praticamente também tem as questões políticas que tem que levar em conta, né, de estrutura dos países, mas o mais importante é que a gente vai
torcer com afinco aqui para nossa seleção. Sem dúvidas, né? E por que a Copa desse ano vai acontecer só em novembro? Geralmente é na metade do ano, não é? Junho, julho, né? Isso. Mas a questão é calor. Essa época do ano lá de junho e julho é o momento mais quente, né? Lá no Catar lá, então por isso que Tá sendo no final do ano, em novembro. Por ser uma região desértica, né? Exato. Seria muito penoso alguém ter que correr aí 90 minutos atrás de uma bola. Na verdade, assim, a temperatura lá em junho, julho, beira os 50 graus. Nessa época do ano vai beirar 35. Então lá sempre vai ser muito quente. E é bom a gente destacar que boa parte dos estádios são climatizados. Então o pessoal que vai jogar bola, tanto o pessoal que vai acompanhar, a maioria dos estádios eles são fechados e são climatizados. Mas fora do estádio vai fazer muito calor de todo jeito. O estádio inteiro é climatizado. O estádio é climatizado. É fechado, tudo Teto fechado. fechado e é climatizado. Um montão de ar-condicionado lá, deixando a temperatura boa. E uma coisa, né, Fernando, que você pode até falar melhor, é que essa Copa vai ser diferente, eu acho que de todas as outras, onde muitas vezes países se preparavam numa cidade quente e iam jogar no frio. Né? Na Rússia a gente teve esse problema. O Brasil ficou numa cidade muito quente, que era Sochi, e saía para jogar em cidades geladas. E a preparação acabou passando por isso. Dessa vez, como é a Copa com o menor deslocamento entre todas as 32 seleções, não vai ter esse problema de aclimatação a um lugar. Você tá treinando aqui, rapidamente você vai no estádio mais longe, no máximo 2 horas de carro. Tem isso também. Vão ser um diferencial, né? Principalmente para seleções. E o atleta hoje, ele tem a questão de climatização, né? Que, de repente, você treinar numa cidade que é um pouquinho com a temperatura mais amena, de repente você jogar numa muito quente, realmente faz uma diferença danada para o atleta. Então, esse problema não vai ter nessa próxima Copa, né? Eu acho que é interessante também. E tem uma questão importante, que essa vai ser a primeira Copa que não vai ter um mês de preparação para a Copa. Né? Os atletas são convocados com um mês antes, eles já se reúnem e ficam um mês treinando. Dessa vez é questão de 10 dias, uma semana. 10 dias, né? E pela primeira vez também essa turma não vai ter o fim da temporada europeia, porque a temporada europeia no futebol sempre acaba ali em maio, junho, e a maioria dos jogadores estão arrebentados. Então agora dessa vez o pessoal que está na Europa, que é a grande parte dos jogadores que estarão jogando, eles vão estar no meio de temporada, então vão estar numa situação física e num pique melhor até pra jogar. Então tem boas variantes aí. E por que botar pra quebrar, né? Vamos lá, vamos ver. Espero que seja bonito, né? Por que essa mudança de 10 dias agora? Por conta justamente da temporada. Da temporada, do calendário, né? Que mudou, seria no meio do ano. Entendi. Mas como foi pro exatamente. final... Isso, porque a temporada... É porque a Copa ela sempre casou com o fim da temporada europeia. Temporada europeia. Então a temporada europeia começa em agosto, vai até maio, junho. Aí maio, né? Aí em junho tem o início da Copa. Dessa vez, para não atrapalhar os calendários de todos os lugares, até porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente segue o calendário normal. Começa em janeiro, vai até novembro. Então todos os jogos aqui foram amassados para acabar tudo no começo de novembro. Então vão ser 10 dias de preparação no máximo e todo mundo já chega com pique, não tem tempo de perder a linha para a Copa, não. E a gente torce para que... Eu acho que o único problema disso são os nossos principais jogadores, né? A gente não tem nenhum problema de contusão. Porque até nós já tivemos uma, né? Que é o Richarlison. Saiu chorando, tem uma lesão agora... Mas me parece que ele vai conseguir voltar quase que perto desse tempo lá, no tempo hábil, né? Mas ele vai fazer poucos jogos até a preparação para a Copa nesses 10 dias. Mas pelo menos ele já vai estar recuperado, acho que isso é o mais importante. Mas todas as seleções correm esse risco, né? Porque como os atletas estão jogando ainda, diferente de uma preparação que você vai estar treinando com a sua seleção, mas você não vai ter jogos. Né? Então, os jogos dos campeonatos, eles estão acontecendo de forma normalmente. Então, não tem como você pensar... Então, tem o risco da lesão jogando pro meu time ali. Exatamente. Por isso da lesão. Tem muita gente tirando o pé já, fim de outubro, começo de novembro. Muita gente vai mais com calma. Desacelerada. Evitar jogos mais duros, porque você perdeu uma Copa do Mundo, assim, faltando menos de um mês. Quando começa? Começa dia 21 de novembro, né? Cerimônia de abertura, e o Brasil, o primeiro jogo é dia 24 de novembro. Quinta-feira à tarde. Que tá isso, aí, hein? Né? Tá chegando já. Tá chegando. Tá do lado aí. Pois é. E quantos países vão participar esse ano? São 32, né? 32 países. São 32 países. Além do país sede, os outros 31 que passaram pelas eliminatórias
continentais e mais 2 que vieram da repescagem internacional. Tem algumas boas seleções aí que a gente vai falar sobre isso O também. Catar participa como anfitrião. como Todo anfitrião, país isso. anfitrião automaticamente já está inserido Sim, ou não? sempre. Sempre. Ele não passa por classificação. É um jeito da FIFA dar o presente, né? Ele é sempre o cabeça de chave do grupo A. O jogo de abertura sempre é com Do anfitrião. o anfitrião. Como eu disse agora há pouco, o Catar ele não passaria na eliminatória asiática. Com certeza não passaria, que tem outras seleções muito mais fortes. A Austrália, que tá jogando na Ásia, o Japão, a Coreia. Agora, o Catar, ele, como eu disse, foi campeão da Copa Asiática. É um título significativo, que outras seleções importantes já ganharam, mas o Catar em si não teria nenhuma condição de estar jogando a Copa do Mundo. Há-se um investimento na naturalização de jogadores de outros países, mas ele está lá com boa parte da seleção formada por atletas do país mesmo. E como que funciona a seleção dos grupos em que cada país está? O sorteio dos grupos? Sim. É aquela cerimônia, né, com as bolinhas. Isso, exatamente. Existem critérios, né, que Tem uns precisam ser critérios em relação, assim... porque a FIFA tem um ranking, né? Ela tem um ranking de seleções, né? Então, na hora de Copa do Mundo, as melhores seleções ranqueadas pela FIFA, elas têm... praticamente elas não se enfrentam, principalmente na primeira fase, né? Então, elas são separadas em potinhos diferentes. Os melhores times do mundo são ali, cada um já fica numa casinha. Exatamente, pelo Os ranking cabeças da de FIFA. chave. São os cabeças de chave. E aí Isso você mesmo. falou que o Catar tá no grupo A. E Isso. quem tá mais com o Catar? Bom, o Catar ele é o cabeça de chave do grupo A. Então a gente pega aí as 7 melhores seleções do mundo, são colocadas num pote. O Catar, o país anfitrião, sempre é o cabeça de chave do grupo A. E aí os 7 melhores eles são sorteados para os outros grupos. No grupo do Catar temos Equador, que fez uma boa campanha, volta à Copa do Mundo. A seleção equatoriana ficou à frente de outras importantes aqui como Chile, a Colômbia. O Senegal, que teve uma classificação heróica, né? Na decisão, inclusive, contra Camarões, se eu não me engano. Foi um jogo... Não, foi contra o Egito, desculpem. Foi, inclusive, Salah contra Mané, que foi um jogo incrível. Senegal vem como uma das boas forças da África. E temos a Holanda, né? Que volta à Copa do Mundo. A Holanda que tem ciclos de altos e baixos, né? Fez boas campanhas e ficou de fora de outras Copas. Então a Holanda volta como a grande favorita, eu acho que desse grupo A, né, Fernando? Acho que contra as outras 3 vai ser uma briga aí pra segunda vaga, porque a primeira deve ser da Holanda. Provavelmente. A Holanda teve um crescimento bom nesses últimos anos, né? Como você disse, ficou um tempo sem formar seleções competitivas, mas agora... Para esse ano, para essa Copa, ela vem com uma seleção muito forte. Porque a Holanda ela teve ciclos, por exemplo, 74, 78, vice-campeã do mundo. 82, 86 e 90 não veio para a Copa. 94 e 98 chegou às semifinais, então foi muito bem. 2002, 2006 não foi para a Copa. 2010 e 2014 semifinalista. 2018 não foi e agora eles voltam. Provavelmente vão estar lá em cima também nas últimas fases brigando. Entre altos e baixos tem chances. É a laranja mecânica. A laranja mecânica. A Holanda sempre é um time chatíssimo. E muitas vezes pega o Brasil, né? Nessa história aí. É um histórico de sempre enfrentar a seleção brasileira, né? Nas últimas 4 Copas que a Holanda jogou, pegou o Brasil. E sempre lá em cima. E o Brasil tá onde nesses grupos? O Brasil tá no grupo G, inclusive pegando 2 adversários que enfrentou na última Copa, Sérvia e Suíça, e Camarões, que jogou com o Brasil na Copa de 2014 na fase de grupos também. Sim. É um grupo chato, vamos dizer assim. Entendi. Mas dá pra passar com 9 pontos. Na primeira fase, para mim, a seleção brasileira passa com facilidade, né? Agora, depois é aquele... Facilidade com aqueles ferrolhos, Fernando? Foi Será? difícil. Não, mas eu acho que a seleção, dentro do que vem jogando hoje, eu acho que isso aí é o mais importante, né? Mesmo a gente acompanhando poucos as outras seleções, mas eu acho que a seleção brasileira hoje vem muito forte para essa Copa. E esse é um problema também que a gente enfrenta, que a gente não tem data para jogar com os europeus. Então, estuda-se, a comitiva da seleção sempre está lá fora, vendo os jogos dessas seleções, mas como acabaram de criar a Liga das Nações, tem eliminatória para a Eurocopa, tem eliminatória para a Copa, nunca tem data para jogar seleção europeia com seleção sul-americana. Teve agora a Argentina e Itália, uma Supercopa de campeões continentais, mas nunca há esse desafio. E a gente sabe, por exemplo, Sérvia e Suíça, que são ferrolhos, são times, especialmente a Suíça, muito fechados, que sempre tem um homem lá na frente que costuma ser um homem-gol chato, que
incomoda a defesa, mas nós não temos esse nível de desafio, né, no período pré-Copa. Isso acaba afetando também. Sim. Quem é o grupo-chave? Na verdade, é cabeça de chave, né? Do grupo do Brasil. É o Brasil. Como que são definidos, né? Esses cabeças de chave? Foi o que o Fernando trouxe. São os 7 melhores times ranqueados na FIFA. Porque, por exemplo, a gente tem um grupo aqui, o grupo E. Tem Espanha e Alemanha. São 2 bons. São bons, mas o que acontece? A Alemanha foi campeã em 2014 e desde então vem numa queda. Caiu na primeira fase na última Copa, foi muito mal na Liga das Nações, chegou a ser rebaixada, mas deram um jeitinho de reverter ali, a Alemanha voltou. Imagina virar esse jogo, hein? Agora ser 1 pra ela, 7 pra gente. Seria uma boa, Sim. E há a condição da gente se enfrentar, viu? Há a condição da gente se enfrentar, pelo menos ali nas quartas de final, a gente pode se pegar. Então, mesmo a seleção alemã, mesmo já sendo campeões várias vezes, né, do mundo, mas nos últimos momentos, pelo ranking da FIFA, ela está abaixo das outras seleções, por isso que ela não é cabeça de chave. Então, durante os 4 anos aí que antecede a chegada da Copa, as equipes vão sendo avaliadas vão sendo ranqueadas pela posicionadas. FIFA. Isso, exatamente. Aí chega o momento da Copa, cada um assume as melhores a liderança são de cabeça de chave. Exatamente. Um mês antes da Copa, eles fecham o ranking, veem quais são as melhores seleções que estão classificadas, elas são separadas junto do cabeça de chave para serem as primeiras colocadas dos grupos. Inclusive aqui, por exemplo, o grupo B, a Inglaterra, cabeça de chave. A Inglaterra aqui, semifinalista de Copa do Mundo, finalista de Eurocopa, né, Fernando? Perdeu para a Itália, né, na última. Itália. A Argentina, cabeça de chave do grupo C. A Argentina que vem numa fase muito boa, voltou a ganhar um título, né? Depois de muitos anos, né? Ganhou a Copa América. Em cima da gente, Maracanã. A França vem como cabeça de chave do grupo D. Aí eu acho que a principal adversária do Brasil numa luta por título, a França, vem em busca do bi. Vem muito forte a França. Ou quem sabe não tem a maldição do campeão, né? Porque nas últimas 4 Copas, o campeão foi eliminado na primeira fase, na seguinte. 4 Copas, se eu não me engano, né? 2006 nós tivemos a Itália campeã, caiu na primeira fase em 2010. A Espanha campeã em 2010, caiu na primeira fase em 2014. Aí a Alemanha campeã em 2014. Também. Caiu em 2018. Exatamente. Só o Brasil em 2006 que não caiu na primeira fase. Então a gente torce para que a França caia. Fique no meio do caminho. Aí tem a Espanha, cabeça de chave do E. A Bélgica também, que é uma seleção... Eliminou o Brasil na última Copa. Eliminou o Brasil na última Copa, né? No grupo F, né? E no grupo H, olha, mais um encontro interessante. Portugal, cabeça de chave, mas temos o Uruguai. Né, no grupo H também, com Gana e Coreia. Talvez é o grupo mais democrático aqui, porque tem um de cada continente nesse grupo Você, Victor, falou que a Holanda já teve altos e baixos, já participou de uma Copa, não participou de outra. O Brasil sempre participou de todas? Todas. E sempre foi cabeça de chave? Não, nas primeiras não. Até porque nas primeiras o Brasil era convidado. Em 1930 foram 15 seleções... E é porque assim, o modelo de disputa da Copa passou por vários formatos, até chegar ao que a gente entende como fase de grupos. Lá nas primeiras competições tinha time que ia pra Copa, jogava um jogo e era eliminado. A Indonésia, como Antilhas Holandesas, jogou um jogo na Copa de 38 ou 50, se eu não me engano. Jogou um jogo, perdeu, foi eliminado. Então foram vários formatos, né, de Copa. A primeira vez que eu te garanto que o Brasil foi cabeça de chave foi em 50, que foi o país sede. Então em 50 a gente foi país sede, onde a gente chegou na final também. Rapaz, tem umas informações aí. Não é? Que é isso? É vício. Copa do Mundo é vício, gente. Vocês têm que entender. É a caixa preta da Copa do Mundo. Maravilhoso Copa, gente. Copa é muito bom. A gente gosta de Copa. Mesmo a gente ficando com o pé atrás, né, Fernando? Exatamente. A gente não perde. Copa é sagrada. O que a gente não perde, a gente até começa um pouquinho meio temeroso, tudo, mas depois a gente vai... A seleção com os resultados, a maneira de jogar, a gente vai se envolvendo e acaba que começa... Mas você tem aquilo de ver que o Brasil não tá jogando bem no começo da Copa, você já vê, não vai dar certo. Também. Que em 2006 eu lembro disso. Em 2006 a gente, sofreu pra ganhar da Croácia. Gana, tudo jogo difícil. Na última Copa a gente empatando, vencendo no último minuto. Eu falei, não tem como dar certo. E não dá certo, né? É difícil. Os primeiros jogos principalmente pra gente que também torce, mas a gente entende mais um pouquinho dessas questões do futebol, do esporte, né? Do futebol em especial.
Então, a gente sente realmente, a gente sente quando tá vencendo, mas não é uma coisa assim que convence. No futebol tem uma linguagem que diz, você tem que vencer e convencer. Então, quando você vence e convence, aí todo mundo entra numa euforia muito grande. E logo ali no início, né? Já logo pega no o começo. público ali. Exatamente, no começo, né? Porque a Copa do Mundo, ela não dá tempo, né? Ela não tem tempo de você se acertar dentro da competição. Por isso que, às vezes... E o Vitor colocou exemplo interessantes de um campeão ele não passar dentro da primeira fase da próxima Copa. Aí você fala, mas qual que é o motivo? Porque não tem tempo, não se tem tempo para treinar. Praticamente não tem tempo para treinar. Ou o time já chega muito bem arquitetado, entrosado, ou então não vai. Ela sempre acontece de 4 em 4 anos? Ou já aconteceu, assim, alguma falha? E foi de 6 em 6? Não, nós só não tivemos Copas do Mundo em 42 e 46. Guerra, né? Isso, por Em conta função da da guerra. guerra. Mas os outros anos, sempre de 4 em 4 anos, aconteceu sem essa falha. Ela surgiu quando? A primeira Copa foi em 1930, foi uma iniciativa da própria FIFA e descentralizado o futebol europeu. Essa Copa aconteceu no Uruguai, foi o primeiro campeão, inclusive, o Uruguai, numa final sobre a Argentina, e foi uma Copa que foi meio renegada, vamos dizer assim, porque muitos países não quiseram participar. O Brasil estava aqui do lado, topou participar. Agora, várias seleções que já eram de peso lá na Europa não vieram participar. E por que o Uruguai? Porque o Uruguai tinha acabado de se sagrar bicampeão olímpico no futebol, em 24 e 28. E tanto que o nome da seleção uruguaia é Celeste Olímpica justamente por isso. Então, como era a grande seleção em voga no mundo, no futebol... a FIFA ofereceu para sediar. Inclusive, 2030, nós teremos a Copa do Centenário, né? Copa do Centenário. Já tem sede 2030? Eu não lembro 2030. 2026 eu sei que vai ser na América do Norte. 2030 parece que eles estão tentando uma candidatura conjunta, né? Exatamente. Mas ainda não está ainda definido, não. Porque na próxima Copa já vai subir o número de participantes. Aí vai aumentar de novo. E aí 2030 eles querem fazer 4 países americanos... sediando, aí vai ter uma vaga só aqui para América do Sul, mas vejamos. A de 2026 vai ser Canadá, México e Estados Unidos. E Estados Unidos. Já aconteceu uma única vez, né? Que foi Coreia e Japão. Que foi quando você estava. Não, mas eu não estava lá, não. Eu assistindo a Copa no Japão eu era atleta ainda profissional. Foi em 98. Ai, 98. Você estava no Japão 98. Durante a Copa da França, então. Exatamente, durante a Copa da França. Sofri demais, viu? Nossa Senhora. Tinha questão dos horários lá, os jogos da seleção. Eu lembro que normalmente era tudo de madrugada. Não, tinha que colocava relógio lá para despertar, para assistir os jogos. Nossa, então, que você passou na França, a gente passou aqui. Exatamente. Foi, porque a gente acordava na madrugada para poder assistir. O jogo mais cedo que o Brasil jogou, se eu não me engano, foi a semifinal e a final. Porque o resto era tudo 3h30 da manhã, 6 da manhã. Isso aí eu passei lá no Japão também. E no outro dia eu tinha que treinar ainda. Esse ano vai ter problema de horário também? Não, né? Vai dar pra passar uma carne tranquilo. A diferença é só de 6, né? Só de 6 horas. Então os jogos começam, acho que a primeira rodada é ou 10 da manhã ou meio-dia. A festa tá garantida, Tá então. garantido. No meio da tarde o Brasil vai jogar. Acho que na primeira fase os 3 jogos são à tarde. E quem que ele enfrenta nessas primeiras rodadas? Primeiro a Sérvia, depois a Suíça e pra fechar a fase de grupos, Camarões. E aí a gente vê a questão do chaveamento, né, Fernando? Porque eu tô vendo aqui... Quem que vai... porque a gente tá no grupo G. Quem passar, a gente vai pegar alguém do grupo H. Que pode ser Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. E quais são as chances? As grandes favoritas do grupo H são Portugal e Uruguai. Eu acho que aí a gente vai ter um confronto na segunda rodada do grupo H que vai ser decisiva. Porque Gana e Coreia, a Coreia principalmente, é uma seleção bem ruim. Se destaca no seu cenário, que é o cenário asiático, que não é muito desenvolvido no futebol. E Gana passou por um perrengue das eliminatórias africanas, que começam com 53 seleções, número de países. País, continente africano. Vai diminuindo até chegar no mata-mata, e Gana passou aqui, mas não deve ser páreo para Portugal e Uruguai. Apesar que o Cristiano chega em baixa, né, pra Copa. Não tá no momento bom também, não, né? Tá afastado no Manchester. Mas só ele carrega o time nas costas, né? Tá vivendo o inferno astral, eu acho, o Cristiano Ronaldo, né?
Mas Portugal sempre é uma seleção que vem forte também, né? Tem tradição também nas últimas Copas. E vamos ver quem que vai passar. Uruguai também, né? Sim. Pensando em Brasil, né? O brasileiro, de maneira geral, ele é apaixonado por futebol. Como que vocês enxergam o futebol na vida dos brasileiros? As influências? Bom, só que o futebol no Brasil, ele segue uma paixão, né? Uma tendência mundial, né? Que o futebol é o esporte mais visto no mundo, né? Isso daí não tem como fugir. É uma informação que não é só aqui, em todos os países. E nós seguimos essa paixão. Agora, eu acho que o brasileiro é muito mais apaixonado, né? Até não só a questão dos clubes, mas na questão da seleção também, né? Pelos resultados, no Brasil já ter sido campeões mundiais. Então, são paixões que ela vão melhorando com o tempo, né? E o brasileiro em si, né? A gente vê que nos estádios hoje, a gente vê muitas crianças, né? Vê famílias nos estádios hoje. Acho que uma coisa importante que teve foi na questão da Copa que teve no Brasil, que melhorou a estrutura de todos os estádios, né? Hoje é muito mais fácil você chegar ao estádio, hoje é muito mais fácil você utilizar, né, as instalações, né? Ficou muito mais confortável. Então, hoje nós temos muito mais famílias frequentando um campo de futebol. Então, isso aí aumenta a paixão, né? E hoje, com o advento de rede social, né? É o grande assunto do dia, é um tweet do Neymar, é um post de algum jogador, é alguma notícia que bomba primeiro na rede social e que o torcedor já vai comentando. Eu só lamento realmente que, claro, nós estamos cada vez mais inseridos no futebol, nós saímos da bolha do futebol nacional, que eu, quando criança, a gente não tinha acesso ao campeonato italiano, ao campeonato inglês, então a nossa bolha era aqui, era o Flamengo, era o Palmeiras, era o Santos, era o Corinthians. Hoje a gente tem... claro, essa paixão tá viva, os times brasileiros se estruturando muito mais, mas a gente tendo acesso maior ao que tá rolando lá fora, então a gente consegue conhecer quem são os adversários do Brasil na Copa. O que eu lamento mesmo do futebol hoje é que o Fernando citou que as famílias estão indo mais aos estádios, estão mais dentro, mas a violência no futebol ainda está muito presente, né? A gente tem visto cada vez... Eu, pelo menos, por estar todo dia na televisão apresentando um programa de esporte, eu já vejo muitas mensagens de gente falando: eu não posso levar meu filho no estádio para ver um jogo de um grande time, ver um jogo do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, porque você nunca sabe o que vai acontecer. A gente acabou de ter uma guerra campal aqui em Minas Gerais de torcedores de times que não tinham nada a ver com o jogo. O Cruzeiro não ia jogar com o Palmeiras, eles se cruzaram na estrada, avistou o ônibus do outro, eles pararam para brigar no meio. A gente tem organizada banida do futebol, assim, e muitas vezes essas pessoas nunca são punidas. Pune-se o clube muitas vezes, mas eu questiono isso muitas vezes. E o CPF? E o cara que é o chefe da organizada que combina de brigar com a outra? Entendeu? Então, o meu receio é isso, afastar mais as pessoas da paixão que é o estádio. Tem nada como você ver um jogo no estádio. E da energia também, né? Porque imagina, toda a torcida gritando ali pelo time. Bicho, eu acostumei a vir nos jogos do Uberlândia. É um estádio para 55 mil pessoas que tem 3, 4 mil pessoas. Mas quando eu já tive a oportunidade de ver jogo de time grande em estádio grande lotado. Você põe um radinho ali, você vê a torcida vibrando ao seu redor, não tem... É uma energia incrível, né? Não tem nada, Eu acho que eu comparo só a um ensaio de escola de samba. No sentido de todo mundo ali naquele mesmo intuito e uma energia que é contagiante. Acho que das experiências que eu tive que se iguala foi estar numa quadra de escola de samba no Rio de Janeiro. Você canta em coro com gente que você nunca conhece. Vi. Você abraça gente que você nunca viu na vida, independente de cor, religião. Tudo. É o espaço mais democrático que existe. É lindo o estádio de futebol. Por isso que é essa paixão, né? Do brasileiro pelo esporte, né? Em especial pelo futebol. Agora tem essa questão mesmo da violência aí, que é uma mancha ainda no nosso futebol, né? Mortes também, né? É uma mancha. Esse último, não esse final de semana, mas eu acho que um outro, né? A gente tivemos problemas lá, né, Vitor? Lá no jogo do esporte. Na ilha lá, do Recife, na Esporte na ilha lá do...
Ilha do Retiro, que a torcida invadiu o campo, teve o problema também lá no jogo do Ceará também, né? E aí você olha pro planeta, né? A gente teve um jogo na Indonésia com 15 mortos em campo. Então, e essa parte realmente é muito triste, né? Porque eu acho que aí existem pessoas que fogem também um pouco mais da paixão também, né? Porque a paixão pelo seu clube, a gente sabe que Eu tive a oportunidade de jogar em grandes times, né? E é difícil você lidar com a paixão do torcedor. Eu tive época lá no Palmeiras lá que a gente tinha que ir embora depois do jogo 2 horas, 3 horas lá depois do jogo. Porque a gente era impedido de sair. Porque o pessoal ficava lá nervoso até e a gente não sabe como funciona essa paixão. Eu já tive problemas também lá no próprio CT lá do Palmeiras, lá na época que a Mancha Verde, né, que a organizada do Palmeiras foi lá. Rapaz, eu vou te falar uma coisa, viu? Aí que você vê como as pessoas são apaixonadas pelo clube. Mas os caras, a maioria sem camisa, os caras tudo forte, viu, Vitor? Parecia que eles reuniram... Você já era forte, mas vai... Os caras reuniram os 100 mais fortes da torcida pra ir lá intimidar. Aí você vê os caras com tatuagem do Palmeiras, assim, no corpo, tudo. Então, os caras são muito apaixonados. É uma devoção. É uma devoção, é uma coisa, assim, fora da normalidade. A Copa foge um pouco disso. Ainda Copa bem não tem que... essa paixão... não tem essa paixão. Doentia. Exatamente. Mas no futebol brasileiro ainda tem essas pessoas que elas... fogem dessa realidade um pouco, né? Que já vai pro fanatismo, exatamente, né? Já vai muito mais pelo fanatismo, pelo desequilíbrio. Mas a Copa do Mundo é só alegria, a gente vai ali para torcer para nossa seleção. E o legal de Copa ainda, né? É que a gente vai torcer para Catar e Equador como se fosse o jogo do Brasil. Copa a gente assiste todo o jogo como se fosse o jogo. Mata serviço, mata aula, a gente assiste Copa. Você sempre arruma um dos dois ali para torcer. Não, né? E agora tem isso aqui. Você pode estar trabalhando, o joguinho Catar e Equador, Marrocos e Tunísia. Você está assistindo sempre aqui, né? Eu acho interessante disso, até pra gente que é apaixonado. Eu já me programando já. Essa Copa do Mundo eu vou ver todos os jogos. Vou assistir todos. Bem que não tem. Vou fazer minha agenda e vou cumprir. Eu trabalho com o Roney Bentes. Roney Bentes é maravilhoso. A gente tá programando um esquema pra fazer lá na Band, uma cobertura de Copa. A gente vai pra fora e tal. Ele já falou, vocês miaram meu esquema de ver os jogos todos. Eu queria estar todo dia em casa vendo o jogo. Vocês vão ter que fazer ir pra rua pra fazer matéria? Vai fazer matéria na hora do jogo do Brasil ainda. Tinha que declarar uma férias mundial pra todo mundo. Pro mundo inteiro. Recebendo salário, hein? Claro. E aí, pensando no Brasil, que passou aí, né, por um isolamento, um carnaval fora de época, esse momento político conturbado, se a gente ganha a Copa do Mundo é uma alegria aí, ou só de ter a Copa já é um motivo aí de celebração? Como que vocês encaram isso? Olha, se a gente vencer, vai ser de enorme alegria para o brasileiro, né? Que a gente sabe que nós temos que estar vivendo um momento conturbado, um momento de economia, né? Nós temos muitos problemas no nosso país. Eu não quero falar aqui diretamente de partido político, nem de candidato, mas eu acho que a Copa vem no momento em que o brasileiro vai fugir um pouco, né? Do que está acontecendo, né, no nosso país, a gente vai torcer um pouquinho, então um pouco mais de alegria, né? Vai ser diferente dos últimos anos, né, Vitor? Porque nos últimos anos a gente reunia a galera, todo mundo, eu lembro muito de Copa do Mundo, já participei disso, era churrasco, era tal, então esse ano vai segurar um pouquinho, não tem condição pra fazer isso aí, né? E a tensão que nós estamos vivendo nesse ano, né, até muito por conta das eleições e tal, a gente sabe que independente de quem ganhar, uma metade do país não vai ficar muito feliz, a outra metade vai estar muito feliz. E o mais legal de tudo, a Copa vem para fechar um ano que realmente foi complicado. Carnaval fora de época, a gente encerrando esse ciclo de pandemia. E o mais legal de tudo, todo mundo vai voltar a vestir verde e amarelo para torcer. Isso que é o mais gostoso de tudo. E vai ser na beira do Natal. Imagina depois de um ano super tenso em que a gente vai ter passado por um monte de coisa, vai ter saído desse turbilhão dessas eleições aí, que certamente vão botar o nervo de todo mundo à flor da pele. Imagina a gente acabar o ano com as famílias reunidas, os amigos que estavam brigados por conta de política, comemorando junto com um Copa, título do Brasil. Natal, né? Eu acho que a energia que vai emanar aqui pra baixo da linha do Equador
pra esse pessoal lá no Catar vai ser demais. Eu acho que a força da torcida brasileira vai empurrar a gente pra trazer o Hexa. Eu acho, então claro. bora. Essa é a parte lúdica da história, né? Agora, dentro de campo, são outros 500. Vamos ver. Eu acho que a gente chega favorito. Fernando já meio pé atrás. Eu acho que a gente vai favorito pra Copa. Pois é. Mas vai pegar quem, pô? A França tá com um monte de jogador contundido. Não sabe se o Kanté vai, não sabe se o Pogba vai. A Bélgica é essa eterna geração belga. A Alemanha... A Alemanha é uma incógnita, né? Tem a Argentina, que é uma Mas eu acho chatice que sempre. a França vem muito forte, né? Mesmo com os problemas que tem de contusão, mas eu acho que a França hoje vem muito forte. Tem os melhores atletas do mundo, né, na seleção francesa. Tem os melhores atletas nos times, né, que realmente estão conquistando as competições internacionais. Então eu acho que a França é um candidato muito forte. Ô, Fernando, é o que eu falo na Band. Desça do muro. Quem que é favorito nessa Copa? Brasil e França. Tá bom, tá meio na muretinha. Mãozinha pendurada no Já muro. melhorou. Olha que eu falei Brasil primeiro. Se chacoalhar mais um pouquinho, ele cai. Falei Brasil primeiro. Que cai pro nosso lado. Exatamente. A gente conversou aqui sobre violência, né, na questão dos estádios. E tem uma outra coisa muito recorrente, que é a questão do racismo. Como que isso pode ser minimizado? Como que isso pode ser eliminado? Porque a gente vê aí também vários ataques, né, aos jogadores. Chamando de macaco, chamando cada coisa horrorosa, né? Jogando banana. Jogando banana, imitando Então, macaco. jogando banana. Teve Fernando, isso você também. passou muito por isso? Olha, dentro do campo eu passei, mas fora não. Fora eu nunca tive um acontecimento dessa parte aí. E eu acho que o mundo evoluiu tanto em relação a informações, em relação às ideias. Só que algumas coisas a gente regrediu. Essa do racismo, sinceramente, para mim é uma regressão nas ideias das pessoas. Até porque, se fosse para acontecer alguma coisa assim, teria que ser um pouquinho mais antes, né? E eu tô falando, eu nunca tive nenhum problema com isso. Quando a gente não tinha tanto acesso, Exatamente. não se debatia, né, abertamente Exatamente. sobre o racismo. Então eu acho que foi uma coisa que a gente regrediu. O mundo regrediu nesse sentido, né? Da intolerância, ela aumentou muito mais. Apesar que hoje as pessoas têm informações melhores, então principalmente nas redes sociais, o cara hoje se esconde atrás de uma rede social. De um perfil. Então, ele às vezes acha que isso aí não vai dar em nada, tudo. Então, ele tá passando para dentro do esporte. Agora, o esporte não cabe, né? Eu sempre falo que o esporte não cabe esse tipo de situação, de cara jogar banana dentro do campo. É um absurdo, né? É um absurdo, é uma ignorância extremamente. Mas você sabe qual que é o problema principal, Fernando? É até esse ponto que você falou. Não acontece nada. Não acontece nada. É igual aquela questão que você falou, né, dos times, assim, eles não vão no CPF, né? Não, eles vão pessoa. punir o time. Eu lembro daquele caso da menina lá do Rio Grande do Sul que foi flagrada chamando o Aranha, o goleiro do Santos, de macaco. Exatamente. Beleza. Fizeram um inferno na vida dessa menina. O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil e ela continuou solta. Né? O time foi punido. O CNPJ foi punido, não o CPF. E a impunidade está crescendo à medida em que a hipocrisia também está aumentando. Eu sou absolutamente contrário a FIFA, no início de jogo, colocar lá: somos contra o racismo, somos contra a homofobia. E cadê a punição para a seleção que comete isso? Pro torcedor da seleção? Sim. Pro time que comete isso? Nada. Racismo é crime, né? Injúria racial também é crime. Em todo lugar é crime. Mas cadê a punição? Por que é filmado, gente? Tem 1 milhão de câmeras no estádio. Você identifica a pessoa. Por que a pessoa não vai presa? Ela muitas vezes é conduzida para delegacia, assina um TCO e tá liberada. E aí? Nunca mais vai responder por isso. E a FIFA... Eu falo da FIFA assim como eu falo da CBF e tal, fomenta essas campanhas, e aí quando acontece um episódio de racismo, uma banana em campo, ou chamar o jogador de viado, que seja homofobia mesmo. Porque a gente tá tendo time que tá sendo punido por homofobia e por racismo. Por que fica na nota de repúdio? Por que não vai pra punição de vez? Cadê uma ação concreta, né? Falta uma ação concreta, E a gente tá né? cobrando uma punição por uma entidade que é a FIFA, que tá mandando a Copa do Mundo para um país que vive sob uma ditadura. Então vai adiantar alguma coisa? Assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que crescer enquanto sociedade e
Entre nós dizer, gente, racismo não é legal, nem quando você tá no calor do momento no jogo. É crime, não é legal, não deve acontecer. Só que enquanto não tiver punição e ficar só no discurso, somos contra, mas e a punição? Cadê? Eu acho que os próprios atletas, eu acho que enquanto a FIFA, eu acho que os atletas mesmo poderiam se posicionar até, né? Porque você falou uma coisa, Vitor, é muito bonito sentar com a faixa ali, mas a FIFA não toma nenhuma mudança naquilo. Não. Então, os atletas chegavam e falavam assim, não vamos entrar com faixa nenhuma. Não vamos entrar. Por quê? Porque não adianta nada. A gente entra com faixa, mas as coisas acontecem dentro de um campo de futebol em competições que a FIFA organiza. E aí ela a sai própria como... Sul-Americana também, né? Que não toma decisão nenhuma também. A então, Conmebol. A Conmebol, é uma forma então... deles se blindarem. Tipo exatamente. Assim, ó, eu sou contra. A minha parte eu fiz. Eu falei que eu sou contra. Agora, se eu vou fazer alguma coisa, não é problema meu. Eu me lembrei de uma questão, talvez eu vou falar o nome aqui errado, era hooligans. Os hooligans. Os hooligans. Era uma torcida muito violenta da Inglaterra. Isso. E conseguiram banir essas pessoas, né? Por quê? Porque baniram os times ingleses de competições europeias por vários anos. E esses torcedores, eles foram proibidos de entrar em estádios. E isso foi uma medida extremamente enérgica. E deu certo. Os hooligans existem numa condição muito menor. Agora, nós vimos tragédias acontecendo na Inglaterra. Dezenas, centenas de pessoas morrendo em estádios por conta desses caras. Que são supremacistas, que são gente que não é torcedor de futebol. Vai lá pra brigar. Que ainda é o estágio que a gente tá vendo no Brasil 40 anos depois. Você citou aqui que o Catar, ele é um país aí, né, que age sobre a força da ditadura, né? O torcedor que vai para esse país, ele tem que tomar alguma precaução, porque o regime lá é bem diferente, né, do regime do Brasil, do regime da América do Sul. O torcedor tem que tomar cuidado com alguma questão? Cultura, né? É uma cultura bem principalmente. diferente. E assim, aqui no Brasil, fala-se muito sobre liberdade de expressão também, né? E lá é uma ditadura. Bom, então a pessoa ela tem que ter o mínimo de estudo cultural para poder ir, né? Bom, o governo do Catar já disse, aqui nós não vamos ter problema. Não é uma questão de liberdade de expressão. É uma questão de liberdade de ser quem você é. Lá, a homossexualidade é punida com a pena de morte. A mulher não pode andar na rua com a cabeça descoberta. E aí criou-se tudo isso. Pô, eu vou assistir a Copa lá e aí? Eu sou mulher, eu posso andar com o cabelo de fora? Eu sou homossexual. Eu posso manifestar o meu amor na rua? O governo do Catar disse que sim, que não vai entrar nisso durante. Agora, é a questão de maquiar, né? Chegar lá pro mundo ver, olha que país lindo nós somos, olha esses prédios maravilhosos, olha as nossas refinarias de petróleo, somos o país do futuro. A hora que os holofotes do mundo saírem de lá, volta tudo ser como era. É um regime duríssimo, como de todas aquelas... todos aqueles países ali no Oriente Médio, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes têm regras mais duras, mas não são uma ditadura. A Arábia Saudita sim, o Catar também. Por isso que se questiona tanto a escolha do Catar para fazer essa Copa. Pareceu só dinheiro, né, Fernando, no fim. Tem a questão, né, cultural, religiosa também, né, que pode fazer muita diferença, né? Você tem que ser muçulmano. Realmente não vai ser fácil, assim, né? Para o torcedor que vai lá para acompanhar a Copa de perto, né? Mas eu sempre falo que... isso eu aprendi na época que eu joguei lá no Japão, que eu tive no Japão, né? A gente tem que se adequar às regras do país, né? Se você vai para um lugar assim, você tem que se adequar. E assim... Tem como fugir disso. Igual você comentou sobre o país, ele falar que eles não vão... por exemplo, se vai um homossexual para lá, eles não vão punir, né? Se vai uma mulher com a cabeça não tampada, né? Descoberta, também não vão punir. Mas e as pessoas que moram lá, né? E a população? Será que a população vai agir como o governo está falando? É igual acontece com os times. Eles falam, a gente é contra, mas aí na hora de punir, ninguém pune. A população ela vai agir da forma amestrada que o governo sempre impôs a eles, né? A gente viu nesses últimos anos inúmeras mesmo, tá, gente? Denúncias de quebra de direitos humanos na construção dos estádios. Eles não precisam o número, mas são centenas de trabalhadores que morreram
por cargas de trabalhos excessivas na construção dos estádios da Copa. E são realmente obras faraônicas, mas muita gente morreu ali, muita gente teve os seus direitos suprimidos na construção dessa Copa, e a gente tem vários figurões do futebol que já dizem que isso não é Copa do Mundo. Copa do Mundo é um lugar que você vai e tem uma festa acontecendo, não é um lugar que é montado por 30 dias para receber o planeta e depois que acaba, termina. O Eric Cantona mesmo da França disse que isso aí, ele não vai assistir a Copa porque para ele não é Copa. É um espetáculo artificial que foi montado para o mundo assistir 64 partidas de futebol, e só. E nas histórias das Copas do Mundo, né, sempre teve os espaços, né, Fan Cup, né? FanFest. FanFest, exatamente, que era organizado pela FIFA, então as pessoas, né, vão pra lá para se divertir também antes dos jogos, tudo. Agora eu não tenho essa informação se lá vai ter, né? Eu não tenho essa informação. A FanFest, eu creio que vai ter, porque o fluxo de gente deve ser muito lá. Também. E é um produto FIFA, né? A FIFA lucra fazendo. Se ela não fizer, ela vai estar deixando de ganhar dinheiro. Agora, a FIFA ela sempre teve uma relação conturbada, várias questões entram na escolha de sedes de Copa do Mundo. A gente lembra da Copa de 78, que foi comprada, foi armada para a Argentina ganhar. A Argentina tinha que ganhar de 6-0 no último jogo. Contra o Peru. Ganhou, tirou o Brasil. E a Argentina sobre uma ditadura ferrenha. Isso. Em 34, a Itália, os jogadores da Itália entraram para jogar sob a pressão do Mussolini e disseram que se eles não ganhassem, dificilmente eles voltariam a ver a luz do dia. E a Copa de 34 foi na Itália fascista, com Mussolini, inclusive, participando da cerimônia. Então a FIFA nunca foi uma entidade limpinha nisso aí, entendeu? Então sempre tem alguma coisa suja por trás dessas Copas. E falando sobre pautas sociais, né? Assim, aqui no Brasil, principalmente, a gente vê que é o sonho de muita gente, muita criança, né? Porque hoje tem o time das meninas também. A gente pode falar depois da questão do gênero no futebol, né? Dos times femininos. Mas muitos meninos crescem com essa vontade de ser jogador de futebol também. Qual a importância da Copa nesse âmbito social? O Fernando tá com essa molecada direto, né, Fernando? Exatamente. É uma questão assim que no âmbito social, né, é uma competição que fortalece, né? Brilha muitos olhos, né? Brilha muitos olhos, e eu falo que o Brasil, quando ele consegue chegar nas finais dessas competições, realmente no nosso país ele tem um boom, né, Vitor? Sempre quando o Brasil ou chega na final da Copa ou é campeão de uma Copa, o futebol dentro do Brasil, independente de ser profissional, mas que seja amador, que seja nas quadras esportivas, nos bairros, ele dá uma aumentada, porque isso daí parece que desperta aquela questão a mais, é um orgulho do brasileiro, você fala assim, nossa, nós somos campeões mundiais, nós temos os melhores jogadores, então o menino que tá lá dentro de casa, não, eu quero jogar bola agora, eu quero ser um novo eu Vini quero Júnior. ser, exatamente, eu quero estar lá, naquela Copa. Exatamente, então isso aí dá um boom, a Copa do Mundo tem esse poder. Eu quero dar uma boa condição pra minha família, se inspirar nesses meninos aí. O Vini Júnior veio numa comunidade super, super pobre do Rio de Janeiro, e olha onde esse menino tá hoje, né? Então... E outra, tem a questão também de que tudo no mundo para. A internet só vai falar disso. A principal emissora do país transmite a Copa e vai passar com todos os jogos durante todo o dia. Modifica a programação. Todo mundo vai parar a programação dos outros canais, que seja o Trabalho na Band, por exemplo, vai ter uma programação especial pra Copa. Que programa que você vai botar 4 da tarde na hora do jogo do Brasil? Todo mundo vai estar assistindo o jogo. Então, o Brasil para. É uma coisa que eu sempre fiquei pensando. Imagina se a gente não tivesse ganhado a Copa. Imagina se o futebol não fosse tão forte. Acho que a gente não estaria nem tendo esse podcast aqui sobre Copa. Mas como a gente foi muito vitorioso e muita gente cresceu durante uma Copa do Mundo, quantos jogadores de hoje e do ontem se inspiraram durante uma Copa do Mundo? Viu Bellini levantar a taça da Copa, viu Capita, Carlos Alberto Torres levantar a taça em 70. Pô, eu quero ser igual. Isso pode ter inspirado o Cafu, o Ronaldo, quem sabe agora nessa Copa o Alisson, o Thiago Silva a levantar essa taça também. Esperamos que seja assim. Sim. Tem a Copa Mundial Feminina também, né? Ano que vem. Na Austrália. Nova Zelândia, Austrália, né? Vai ser ano que vem, próximo ano. As Copas, elas têm um ano de diferença? Por exemplo, acontece a masculina, depois a feminina. Pra não perder o ritmo, né? E surgiu quando
a Copa Feminina, Isso. anos 90. 90. Foi, É bem recente. É recente. O Brasil, inclusive, foi pioneiro na prática do futebol feminino, bem lá atrás, mas ainda havia uma certa resistência. E aí, nos anos 90, houve a criação do Mundial, se eu não me engano, 91. Na China. Na China, 91, né? Se eu não me engano. Isso. E a primeira Olimpíada foi Atlanta, 96. E aí, desde então, o Brasil fazendo boas campanhas, algumas seleções se destacando bastante. E para quem não sabe, né, a gente tá falando aqui de uma cidade que acabou de criar um time de futebol feminino e que tá super bem. Acabou de chegar no Campeonato Brasileiro. Então é uma tendência mundial ter a mesma importância. Eu acho que há um caminho longo a se percorrer, mas o futebol feminino, inclusive o mundial, vai ter um apelo muito maior nesses próximos anos e a gente tem que fazer isso desde o local, crescendo para o regional, dando espaço para o brasileiro e o Brasil ganhar um caneco, né? Tá fazendo falta o Brasil ganhar um caneco, seja Olimpíada ou Mundial, né? Eu penso que talvez a falta de investimento por ser um futebol feminino, né? Porque a gente tem aí uma trajetória. Na década de 20, as mulheres jogavam, mas clandestinamente. Na década de 40, teve até uma lei que proibia esportes que não eram compatíveis para as mulheres, mas não citava o futebol. Com a ditadura militar, vem a lei por escrito que o futebol era proibido. Para as mulheres. Depois disso, acho que no final da década de 80, isso é derrubado. E aí começa-se um mínimo investimento nessas mulheres para poder jogar, né? Em times regionais. E aí elas conseguem, depois de um tempo, ir para a Copa do Mundo. E para a gente ter ideia, o uniforme que o time feminino brasileiro utilizavam eram as sobras do masculino. Isso só foi mudado em 2019. E aí talvez essa falta de investimento, nessa credibilidade, né, nesse futebol, faça com que a gente ainda não tenha o caneco. Acho que ganhou de bronze nos Estados Unidos, né? O Brasil foi vice-campeão mundial em 2008 na China. Isso. Eu lembro que na semifinal até a Marta fez aquele golaço com uma narração histórica do Luciano do Vale. Chegamos na final, perdemos. Em 2004 e 2008 a gente foi prata nas Olimpíadas. De Atenas e Pequim. Né? Em 2004 eu lembro, inclusive, que foi uma... Puxa, o Brasil saiu goleando todo mundo, ganhou de todo mundo. Chegou na final, foi um 2-1 na prorrogação para os Estados Unidos. Internamente agora não tem mais essa discussão, porque antes as meninas do Brasil tinham que achar um espaço lá fora. A Marta por muitos anos jogou em futebol em mercados muito alternativos, jogou na Suécia, né? Depois foi para os Estados Unidos, e hoje elas têm esse espaço para jogar aqui. Né? Nós temos times hoje que são muito mais fortes no feminino do que no masculino. A Ferroviária de Araraquara é um exemplo. Isso. Né? Campeã da Libertadores. Campeã da Libertadores, E eu acho que tem muito mais campeonatos, né, para as mulheres disputar dentro do nosso país, coisa que não existia, né? Não tinha, era um campeonato só e depois não tinha mais calendário. Agora hoje tem os estaduais, tem a Libertadores, tem o Brasileirão. Eu acho que não sei se tem Copa do Brasil, não sei se tem ainda. Eu sei que esse ano foi criada a Brasileirão A3. Foi a terceira divisão do futebol feminino, né? Foi criada esse ano. Então a gente vê que está avançando. Ano a ano o futebol feminino vem ganhando mais espaço, né? E nós tivemos agora, né, a oportunidade de a nossa cidade ser agraciada, né, com um time feminino através do Uberlândia Esporte. Engraçado que eu posso falar isso aí, que eu estava num dia lá com a reunião, nós estávamos na reunião lá na Futel, inclusive com o prefeito participando, o Adelmo, e foi não foi questão de exigência, mas o Adelmo... Aquela cobradinha, né? Mas o Adelmo deu uma cobrada lá. Ele que colocou essa ideia pro presidente do Uberlândia. Falou assim, eu lembro das falas dele, falou assim pro presidente. Da necessidade de um time. Que dia que nós vamos fazer um time feminino aqui em Uberlândia? O time foi criado meio que a toque de caixa. A técnica do time feminino é a Daniela Alves, que estava nessas medalhas de prata olímpicas, estava na decisão do Mundial e parou de jogar há 12 anos por conta de uma entrada que deram no joelho dela. Então, assim, é uma atleta super conceituada, gabaritada, com vários títulos, que está comandando o futebol aqui em Uberlândia. E detalhe, com 5 jogos profissionais disputados,
nós chegamos a uma semifinal de campeonato estadual e ao campeonato brasileiro. Isso é maravilhoso. Que ótimo. Né? E na Copa Masculina a gente vai ter, né? Inclusive uma brasileira árbitra. Árbitra ou assistente? Assistente, teremos. Mas eu sei que teremos 3 mulheres. Fernando, você falou que você hoje atua como treinador, né? Isso. E vocês falaram no Tite. É a nossa melhor escolha de treinador para o Brasil? Quais os pontos que vocês veem de positivos na forma do Tite liderar a equipe brasileira masculina? Olha, do meu ponto de vista, foi a sequência, né? Na época que o Tite foi mantido, né? Que ele participou, ele era o nosso treinador na última Copa. E na época que ele foi mantido, eu fui uma das pessoas que eu sempre falei que realmente a escolha seria melhor. Muita gente às vezes fala, mas nós tem que trocar, não sei o quê. Não, acho que se a gente ficar trocando muito treinador dentro desse espaço de tempo, eu acho que não é muito viável, não é muita coisa certa. Porque ele já tem uma base, já está trabalhando com a base, se de repente vem um outro treinador novo, quer mudar toda uma filosofia... Então, eu acho que os resultados são mais danosos para a seleção. Então, com a manutenção do Tite, eu acho que o Brasil ganhou muito, evoluiu muito. Tanto que hoje a gente chega para a Copa como um dos favoritos, né? E nós viemos de uma campanha eliminatória que o Brasil fez história. Nenhum país fez a pontuação que o Brasil fez. Acho que a Argentina, né, Vitor? Tinha feito uma época... Parecida, Parecido, mas nós não perdemos. Mas o Brasil conseguiu superar, né? Então, os resultados hoje da seleção, eles são muito expressivos. Em função da manutenção do Tite, da comissão técnica, né? Na questão do modelo de jogo, do esquema de jogo. Então, isso aí, para mim, a CBF acertou. E agora os resultados não tem que aparecer agora, né? A gente quer que realmente o Tite tenha sabedoria, né? Para lidar com as escolhas. Eu falo que Copa do Mundo de seleção, quando sair a convocação oficial, nunca vai ter unanimidade, né, Vitor? Nunca teve, né? Nunca teve. Sempre vai ter aquele jogador que vai ser preterido, que a própria torcida brasileira fala, mas por que não levou no fulano, não sei o quê. Mas isso é uma coisa que sempre teve dentro da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Mas eu vejo o Brasil com boas chances. E teve uma questão também que o Tite ele assumiu a seleção no meio do último ciclo, né? Foi uma escolha super errada, estranha, a vinda do Dunga, e o Dunga não entregou o resultado, e o Dunga voltou depois de ter feito péssimo trabalho em 2010, apesar de ter ganhado Copa América, ter ganhado Copa das Confederações, ele não entregou na Copa e mostrou não ter estrutura para ser técnico da seleção. Quando o Dunga cai, depois da Copa América... Não sei se era a Copa América ou a Copa América Centenário, não vou lembrar. Mas quando o Tite ele sai do Corinthians e vem para assumir a seleção, sabia-se que seria um trabalho a longo prazo. Quando a gente cai para a Bélgica, jogando melhor que a Bélgica na Copa do Mundo da Rússia, naquele momento, no calor do momento, a gente fala, não, manda embora, não entregou, a gente queria o título e tal. Mas você vê que o cara perdeu o medo da Copa. O Tite, em várias entrevistas depois, falou, eu tinha medo da Copa. Eu não sabia como é que era o ambiente, a pressão do Brasil inteiro nas suas costas é difícil. Tanto que ele tomou algumas decisões muito estranhas na última Copa. Manter o Gabriel Jesus, que era o 9, sem fazer gol, e um Firmino voando no banco, ele não colocava. Além de apostar em alguns jogadores que claramente não tinham condição naquele momento de estar no grupo, e ele amadureceu. Depois da Copa de 18 ele amadureceu, ele pegou um ciclo completo, montou o time à sua maneira, descobriu bons talentos. Tem o Rafinha que... Ele não conhecia o Rafinha. A comissão técnica viu, tem um menino no Leeds que tá arrebentando. Hoje ele tá no Barcelona como titular. Além dessa molecada nova, Rodrigo, Vini Júnior, Matheus Cunha, Antony. Tem muita gente boa que tá aí podendo pintar por um trabalho importante que o Tite fez junto do Kleber Xavier e de toda a comissão dele. Então, justamente por isso eu acho que a gente vem... Tudo bem, o Deschamps faz um bom trabalho na França, é campeão do mundo, mas eu acho que em questão estrutural a gente chega melhor, e eu acho que o Tite é um nome importante. Ele que vai sair, né, depois dessa Copa. E renovou, né, o Vitor, renovou a seleção, né, com os atletas. Ele não teve aquele... Porque sempre no Brasil, sempre, por parte de alguns treinadores, sempre tem aquela questão, mas o fulano, ele não tem experiência com a seleção, não sei o quê, ele é muito novo, não sei o quê, mas
o Tite foi lá, deu a chance pra molecada e os moleques corresponderam. Eu acho que isso aí que é o mais importante também, né? Sim. E aí, pensando no nosso time, então, já que o Tite fez essas boas escolhas, 3 nomes aí de destaque, né, nesse ano na Copa do Mundo do Brasil. Ixi, joga uma bomba na mesa. O 3 é difícil, porque, bom, é bom lembrar, né, pro pessoal de casa, que vão ser 26 atletas. Nas últimas Sim. eram 23, agora aumentou pra 26. Um Puxa top 3 5. aí. Um top 5. Um top top 5, cinco. vai. Facilitar, É. né, Lindomar? Ó, eu vou falar Neymar, eu vou falar Alisson, que é o melhor goleiro do mundo. Olha. Eu acho que o Pedro chega muito bem, e eu acho que se ele for titular, a gente vai ter muita coisa boa pra aprender com ele. Eu ficaria muito de olho lá na frente, talvez, eu acho que o Vini Júnior entrando ao longo das partidas, ele pode ser um elemento surpresa. Falei aí 4, Neymar, Alisson, Pedro. Vai você, Fernando, que eu vou pensar no 5º. Olha, 3, vamos colocar, vou falar 3 aqui ou até 4 também. E eu sempre olho muito pelo momento, né? Que o atleta tá representando o momento, tanto pela seleção como pelo seu clube, né? O clube que ele joga. Eu vejo hoje o Vinícius Júnior, né? Com uma possibilidade imensa. É um menino muito novo, um garoto novo ainda, mas ele teve um crescimento nos últimos anos impressionante, né? Hoje ela é um dos principais atletas do Real Madrid, né? Disputando as ligas mais importantes do mundo. Tem o Rafinha também, que começou, né? É um atleta que ninguém conhecia, inclusive nem eu que gosto de ver futebol. Você falou, gente, mas quando foi convocado, eu falei, mas quem que é esse menino? Não é possível, ninguém nunca ouviu falar. Mas a resposta dele também foi muito boa, e hoje ele joga num time importante também, né, no futebol mundial. Tem o Neymar, que mesmo nas últimas Copas, teve 2014 que ele machucou, né? Então ele não participou da fase decisiva, porque teve uma lesão. Na última Copa, ele teve uma lesão antes do Mundial, e infelizmente ele não teve a preparação adequada, né, para o mundial. Ele voltou com um período de espaço muito curto, né, da lesão dele diretamente para uma Copa do Mundo. Mas agora os resultados dele também, o desempenho dele está muito bom também. Então, e atrás ali eu acredito muito no Marquinhos, né? É um atleta que eu gosto muito de ver jogar, pela simplicidade, ele me enche os olhos jogando como zagueiros ali, o Marquinhos. Então, eu acho que esses podem ser os nomes da seleção. Eu acho que um ponto importante da gente até fechar esse assunto, pela primeira vez o Brasil chega numa Copa com o Neymar, sem depender só do Neymar. 2014 a gente estava nisso. Isso. 2018 também. Pô, ciclo também. novo, com Tite, uma molecada aí, joga nas costas do Neymar. A gente viu isso nos amistosos, viu isso nas eliminatórias. Se o Neymar não jogar, a gente consegue entregar o futebol tão bom quanto aquele que apresenta quando ele tá jogando. Então a gente tá mais independente do Neymar. Se ele jogar muita bola, vai ser bom. Se ele não conseguir jogar tanto, a gente tem quem entregue também. Exatamente. Quem Ou faça. seja, só aumenta a ansiedade, né? Ainda falta um mês pra esse isso aí jogo. é. Tá Meu batendo Deus na do porta, céu. gente. Pois é. E assim, puxando um pouco mais pro pessoal de vocês, né? Como que vocês começaram na carreira de vocês, né? Você como jogador, agora treinador também. Como que você começou? Vou começar por você. Ué, eu comecei aqui no Uberlândia Esporte, né? Primeiramente, eu sou daqui, né? Nasci em Uberlândia, fui criado em Uberlândia. E comecei no Uberlândia Esporte Clube, né? Nos juniores. Depois eu subi profissional, disputei 2 campeonatos mineiros pelo profissional. E depois eu tive a oportunidade de ir para outros clubes, né? Joguei no interior de São Paulo, a princípio, Mojimirim, Guarani, depois fui para Portuguesa, joguei depois, fui a oportunidade de jogar no Inter de Porto Alegre, Palmeiras, Juventude, depois a oportunidade também, né, de futebol japonês, né? Fugir um pouco algo novo como desafio, né? No futebol. E é difícil, assim, não falar todos os clubes aqui, que, né, foram muitos clubes, né, durante esse período aí.
Mas o mais importante é que foram 21 anos, né? Como atleta profissional de futebol, né? Saí de Uberlândia, tinha 20 anos e até os 41 eu estava jogando ainda como atleta de futebol profissional. Mais de 500 jogos. Exatamente. Então... É jogo, hein? E depois que eu parei de jogar como atleta profissional, um ano depois, né, já aposentado da profissão, eu tive a oportunidade de ser auxiliar técnico. Inclusive, foi uma pessoa que foi meu treinador no Santo André, me convidou para ser auxiliar técnico dele no profissional e fiz alguns trabalhos com ele no profissional e depois eu retornei para Uberlândia, né? E conversei com os meninos há mais ou menos 3 anos, o Ferreira e o Henrique, né, que são os criadores da SUB, né? Me convidaram e acabou que durante esses 3 anos aí eu tô lá como hoje treinador do Sub-17, né? E nós estamos disputando aí o Campeonato Mineiro da 2ª divisão da categoria. E o mais importante é que nós estamos brigando para subir o time para a 1ª divisão. E inclusive no Sub-17 com possibilidade de título. Olha. Então já é o 2º ano passado nós disputamos, né, com um formato muito curto, né? Ano passado foram 5 jogos só. Esse ano foram 9 partidas, mais o hexagonal, né? Que são, não sei, então, no total, 14 jogos. Então, um formato um pouquinho diferente. Dá tempo ainda de você, de repente, não começar bem, ainda se recuperar. E nós estamos aí. Faltam 2 rodadas para terminar o campeonato e nós estamos brigando. Legal. Lá na Que frente. ótimo. Bacana. Boa Genial. sorte. Obrigado. Sim, boa sorte. O tamanho da minha carreira nem se compara ao do Fernando, obviamente, né? Até porque eu acho que eu tenho um pouco mais de idade do que ele tem de futebol dentro de campo, né? Eu tenho 27 anos. Eu sou formado nesta casa aqui que nós estamos gravando. A gente está gravando aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou formado aqui, mas eu já estou na comunicação há 10 anos. Inclusive, meu primeiro trabalho foi aqui, nesta rádio universitária aqui de Uberlândia. Fazia um programa infantil aos sábados, sem ganhar absolutamente nada. Fazia com o Evandro Antunes um programa muito legal. Depois eu comecei a pegar os estágios da faculdade, fazer bolsas dentro do jornalismo. Eu sou formado em jornalismo. Então comecei com assessoria, comecei a pegar a rádio experimental do curso, sempre com a pegada de esporte, adorava, sempre gostei de falar de esporte. Desde criança? Desde moleque, apaixonado por rádio. Sempre quis trabalhar com rádio, porque meu pai ouvia muito rádio, a gente ouvia jogo em casa, enquanto estava passando na televisão, a gente ligava no rádio para ouvir sempre. E em 2014 eu tive minha primeira oportunidade para trabalhar no rádio comercial mesmo, que foi na extinta Rádio Globo, que tinha uma filial aqui em Uberlândia, hoje é Rádio Mix. E eu entrei lá como estagiário e rapidamente eu virei operador de áudio, sempre fazia jogo de final de semana, campeonato amador, Uberlândia Esporte no módulo 2. Você quer vir, moleque, pra fazer? Quero, vamos lá, vamos aprender, vamos fazer reportagem, vamos fazer plantão esportivo. Meter a cara, né? Meter a cara, ué. Eu queria aprender, né? Menino, na faculdade, não tinha... Meu sonho era estar aqui, né, fazendo tudo isso, então caí dentro mesmo. Em 2015 a rádio fechou, a gente saiu de lá e eu comecei a migrar para a internet. Então eu desenvolvi junto com alguns colegas alguns projetos ligados muito ao Uberlândia Esporte e depois também ligados ao esporte da região. Eu comecei a ter minhas primeiras incursões na narração esportiva, comecei a narrar mais, narrei o título do Uberlândia no módulo 2 de 2015. Depois, em 2016, o mercado de esporte mingou aqui na cidade, eu virei colunista de um site que era o Uber Notícias, que hoje já não existe mais. Em 2017 eu fui para São Paulo tentar a sorte, né? Era o grande centro da comunicação, né? Falar, em São Paulo talvez dê certo. Em São Paulo eu trabalhei em 2 rádios, também não ganhava nada, eu já estava formado em São Paulo já. Eu trabalhei em 2 rádios fazendo transmissão esportiva também, eu era repórter e era plantão esportivo. Plantão é aquele que entra no intervalo, aqui, lá no estádio tal, 2-0 pro fulano, tal, nesse momento e tal. Então, lá em São Paulo eu fiz isso, só que como estava complicada a situação lá, eu tive que dar um passo para trás, eu voltei a Minas Gerais, eu fui trabalhar em Guaxupé, na TV Sul, né? Você bem citou, Rubi, de
tentar a primeira oportunidade em televisão que me apareceu, então eu fui pra lá, virei... Eu era o apresentador do jornal de uma cidade de 50 mil habitantes. E eu todo dia entregava um jornal de 1 hora na televisão. Então eu era repórter, eu era o motorista, eu era o editor, eu era o produtor, eu era tudo. Tudo. Fiquei 1 ano lá, ganhei um XP maravilhoso. Aí em 2019 eu recebi uma ligação de um grande amigo. Você quer vir para Uberlândia de novo para trabalhar em rádio? Quero. Aí eu voltei para Uberlândia, eu fiquei 7 meses na Rádio Educadora aqui de Uberlândia, que era uma programação muito mais musical do que noticiosa e tal, mas eu fazia as notinhas. E em outubro de 2019 eu fui chamado para vir para a Band. O Ricardo Bagnetti, meu gerente, me chamou, me ouviu no rádio e falou assim, pô, esse menino tem uma pegada boa. Aí eu fui para a Band, fiquei 1 ano apresentando o jornal de bancada à noite, que é o Band Cidade. E desde 2020 eu faço um noticiário às 7 da manhã, né, que hoje é às 8, é o Bora Minas, que é noticiário mesmo, é notícia quente do dia, e desde março desse ano eu faço a versão local dos Donos da Bola, que todo mundo que gosta de futebol aí na internet sabe que é o Neto, que apresenta em São Paulo, que tem uma baita... Um baita jeito legal de fazer, e a gente tá tentando trazer isso pra cá. Então eu faço hoje o Bora Minas de manhãzinha, que é o noticiário, e o Donos da Bola, que é o esporte, a brincadeira meio-dia, que esporte tem que ser assim também, tratado com a leveza necessária. Ah, Legal. que ótimo. E deixar claro, viu, Vitor? Eu assisto você de manhã. É sério mesmo. Eu assisto você de manhã lá. Que isso, Fernando. Aí você me pega. E eu acompanho ele sempre, pô. Eu te assisto de manhã, viu? O YouTube vai subir, eu tenho certeza que vai. Pois é. Pessoal, foi um assunto... Foi muito bacana ter esse bate-papo com vocês. Se tiver mais 3 horas aí, nós vamos embora, viu? Pois é. Não tem problema. Então, assim, resumo de tudo. O Hexa, será que ele vem ou não vem? Pra mim, vem. Pra mim também vem. Vem? Vem. Vem. Então, bora. Apesar de você achar que a França é favorita também, você acha que vem? Afinal, vai ser nós e a França. É. Mas o Brasil vem. Vem, Brasil né? vem forte. Depois a gente pode reunir para um outro podcast para falar sobre tudo O o que pós-Copa. aconteceu. Exato, Pós-Copa. Pós-Copa. Vê se Contem nós- com a gente. Vê se nós também no palpite, né, Vitor? É, porque o Brasil cai na primeira fase, o Nossa Marrocos é Senhora. campeão do mundo, Nossa. aí... Pois é, atenção, equipe aí, já coloca na agenda, hein? Pós-Copa. Episódio Mas pós-Copa. anota aí, o Brasil vai trazer o Hexa, o Brasil merece uma alegria nesse ano. Merece. Bora lá. É isso aí. Então é isso, Tá ó. uma torcida. Acho que a gente vai ficando por aqui, né, Rubi? Vamos ficando por aqui. Foi ótimo o papo, gente. Obrigada. É isso. E o papo, quando é bom, passa rápido, né? Passa Nossa rápido. Senhora. Pois é. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Eu Fernando. agradeço. E a gente vai Obrigado, ficando gente. por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.